Sabemos que álgebra linear é a linguagem da mecânica quântica, né? Aí nós costumamos representar os estados dessa forma, onde isto aqui é um ket e esse outro cara aqui é um bra. Pois bem, os operadores são representados dessa forma. Então, só para dar um exemplo, né? Um ket é um vetor coluna, ok? E um operador é uma matriz. Aqui eu estou dando o exemplo em duas dimensões, por exemplo. Mas é claro que isso aqui expande em duas dimensões. Então, para representar essas coisas na mecânica quântica, nós utilizamos três tipos de representação. A primeira é a representação de Schrödinger. Nesta representação aqui, os vetores de estado podem evoluir no tempo, mas os operadores não. Os operadores, deixa eu desenhar direito, os operadores não evoluem no tempo, são fixos. Então vamos lá, vamos pegar aqui um vetor de estado psi no tempo igual a zero, t igual a zero, psi de zero. Se a gente quiser fazer esse psi evoluir no tempo, nós devemos aplicar um operador aqui. Dessa vez eu vou chamar esse operador de U. Vou colocar assim, ó, U que leva T0 em T. Ok? U que leva T0 em T. Bom, se a gente aplicar um operador chamado evolução temporal nesse ket de estado, a gente pode reescrever ele dessa forma. Psi de t. Então, na representação de Schrödinger, os vetores de estado, esses kets e bras, eles evoluem no tempo, mas os operadores não. Isso é, um operador qualquer A ou B ou X ou P, eles não evoluem no tempo. O segundo tipo de representação que existe na mecânica quântica é a representação de Heisenberg. Nessa daqui, em contraste com a anterior, os operadores evoluem no tempo e os vetores de estado não. Eu vou deixar ao final do vídeo todas as contas que eu vou representar aqui, mas como o objetivo desse vídeo é ser conceitual e breve, então aqui eu vou apresentar os resultados e a gente discute a física. Na representação de Heisenberg, os operadores é que evoluem no tempo e os estados não. Os estados permanecem fixos, então é o contrário da representação de Schrödinger. Então, isso implica que nós podemos representar um operador na representação de Heisenberg, vou botar esse Hzinho aqui, da seguinte forma. Então, esse aqui é o operador na representação de Heisenberg como transformada do operador na representação de Schrödinger. Quem tiver interesse, ao final do vídeo eu deixarei as contas para mostrar isso aqui. Vamos falar da física. Bom, então a segunda representação, que é de Heisenberg, ela nos diz que agora os operadores que evoluem no tempo. E os kets, esses kets aqui, eles se mantêm fixos. Então, se você pegar um ket no estado zero, no tempo igual a zero, esse ket, na representação de Heisenberg, ele vai se manter o mesmo com o passar do tempo. Então, a dinâmica da representação de Heisenberg é dada pela seguinte equação. IH barra d dt do operador na representação de Heisenberg, por isso ele evolui no tempo. E aqui isso é igual, essa dinâmica temporal, ela é igual ao comutador do próprio operador com o hamiltoniano. Isso aqui é muito utilizado na dinâmica de mecânica quântica. Mais uma vez, quem tiver interesse na dedução da equação, ao final do vídeo. E por fim, nós ainda temos uma terceira representação da dinâmica na mecânica quântica, que é a representação de Dirac, também conhecida como representação de interação. Nessa daqui, ela é intermediária, porque nós podemos tanto ter os operadores evoluindo no tempo, quanto os estados também podem evoluir no tempo. Então, seria uma mistura entre a representação de Schrödinger e a representação de Heisenberg. Para este tipo de representação, nós podemos colocar aqui
um índice I de interação, para dizer que ambos evoluem no tempo. Da mesma forma que se chega na equação da dinâmica de Heisenberg mostrada anteriormente, a gente pode mostrar que IH barra ddt, agora o operador está na representação de interação, é igual ao comutador do próprio operador V com H0. Nesse caso, esse H0 ele é interessante porque o Hamiltoniano você pode escrever como um H0 mais uma perturbação que depende do tempo. E esse H0 que aparece aqui é o Hamiltoniano não perturbado. E ainda nós podemos buscar interpretar a dinâmica temporal agora não do operador, mas do vetor de estado, já que ele também evolui no tempo na representação de interação. Então, para o vetor de estado, nós teremos o seguinte. Bom, então a dinâmica do vetor de estado é dessa forma aqui. Vejam que essas equações são semelhantes. Então, aqui a diferença é que nós temos esse termo aqui, esse VT, o zerinho em cima é para indicar que é na representação de interação também, é uma outra forma de representar. Bom, e com isso a gente termina aqui. Esse foi um vídeo de revisão, especialmente para quem quer revisar essas representações, mas para quem quer saber a dedução de todas essas equações, eu vou mostrar agora. Muito bem, eu vou apenas aqui passar a minha dedução das representações daquelas equações. Quem tiver interesse pode pausar o vídeo e, se possível, se necessário, podem digitar nos comentários possíveis dúvidas. Então, essa primeira é a representação de Schrödinger. Aqui nós temos a representação do vetor de estado de Schrödinger, ok? Aquele operador de evolução temporal. E no T0 igual a zero, nós podemos representar o operador evolução temporal desta forma. Aqui é a representação de Heisenberg. Então, veja que a representação de Heisenberg, o vetor não muda com o tempo. Então, ele é igual ao de Schrödinger em zero, também é igual ao de Schrödinger evoluído no tempo. Aqui eu estou mostrando a conta para mostrar que um operador na representação de Heisenberg ele pode ser interpretado como essa transformação do operador de Schrödinger. Aqui eu estou mostrando a conta da equação de Heisenberg, a dinâmica. Aqui já entro na parte aqui apenas escritas, eu sei que está um pouco borrado. Então aqui são as contas para mostrar os resultados da representação de interação. Caso alguém tenha interesse, pode me mandar alguma dúvida se for o caso. Bom, então era isso. Muito obrigado.